Amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Lucas 19, de 36 a 40. Lucas 19, de 36 a 40 diz assim: Indo ele, estendiu no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu queria que você repetisse, ou que você falasse junto comigo. Mas ele lhes respondeu, vamos juntos: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. Amados, hoje eu gostaria de falar sobre o termômetro do coração. Será que o nosso coração tem um termômetro? E esse termômetro serve para quê? Para medir a intensidade de paixão, de fervor, de espiritualidade, de intimidade. E o meu pedido hoje é que o Espírito Santo nos ajude a ter um diagnóstico, claro que não preciso, porque é Deus quem conhece exatamente o que está dentro de nós, o que tem, o que não tem, como está o retrato, como é que está o quadro do nosso coração, é Ele quem sabe. Mas que Ele nos dê pelo menos um pequeno, que seja vislumbre de como está o nosso coração. E talvez alguém possa dizer: pastor, eu não tenho como medir. Eu gostaria hoje de que você entendesse que nós temos como medir, porque a boca fala do que o coração está cheio. Dependendo do que nós falamos, e dependemos de como está o nosso nível de proclamação e de experiência com Deus, nós podemos tirar mais ou menos uma radiografia do nosso coração. O Senhor está falando para uma multidão que naquele dia em que Jesus estava entrando em Jerusalém, aquela multidão estava apaixonada, então o coração estava fervendo. Se colocasse um termômetro ali naquele coração, ia explodir para cima de 40 graus, porque na verdade havia uma intensa expressão de louvor e de gratidão, e a Bíblia diz o que estava acontecendo ali. Aquele povo estava entusiasmado, aquele povo estava apaixonado por tudo aquilo que Jesus havia feito, pelos milagres que haviam acontecido, pela pregação maravilhosa. Havia um avivamento, e aquele povo estava em franco avivamento naquela hora. E por isso, um povo que estava vendo a ação de Jesus e o mover de Jesus, não se aguentou diante de tamanha experiência, pelo que tinha visto, pelo que tinha ouvido. E a palavra de Deus então diz que diante de tudo aquilo que eles estavam vendo e presenciando, eles não se contiveram no coração, e então disseram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E então os fariseus começaram a dizer que eles se calem, que eles se calem. E Jesus disse que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas, meu querido, hoje eu quero trazer a triste notícia de que nós nos calamos. E talvez o impacto dessa palavra na minha vida e na sua vida deve produzir incômodo. Porque quando a gente começa a perceber que as pedras estão clamando, é sinal de que se as pedras clamam, é porque eu me calei. E se eu me calei, a questão não é apenas uma demanda evangelística que não está sendo suprida. A questão é mais grave. Eu não estou falando apenas de uma falha na evangelização. Eu estou falando de ausência de fervor,
Eu estou falando de um arrefecimento, de uma paixão interior. Eu estou falando de uma diminuição de intimidade, de aproximação, de fervor, de paixão mesmo. Porque a demanda evangelística é apenas uma consequência de um coração apaixonado. Se o meu coração está apaixonado, e se meu coração está fervendo, eu não preciso esperar que as pedras clamem, porque eu vou clamar antes, porque eu vou anunciar antes, porque eu vou proclamar o que Jesus fez por mim, eu vou proclamar o que Jesus fez pela minha família, eu vou proclamar aquilo que Ele fez e que Ele faz. Mas quando eu não proclamo, talvez seja um diagnóstico externo de um estado, de um coração que já não vê mais. Um coração que não vê milagres, um coração que não tem intimidade, um coração que está se esfriando, um coração que está se tornando materialista, um coração que está se tornando mundano, um coração que está se afadigando com uma série de coisas que nos prendem, que nos afadigam, e está perdendo a paixão, que está perdendo o fervor. E como resultado disso, as pedras começam a clamar. Meu amado, se o propósito é estabelecer aqui o termômetro do coração, qual é o nível mais alto? O nível mais alto é um coração incendiado. Em primeiro lugar, um coração incendiado. Diga para o seu vizinho: Deus quer que você tenha um coração incendiado. Diga para uma outra pessoa: Deus quer que você tenha um coração incendiado. Aleluia. E quando você tem um coração incendiado, pode ter alguém com um chicote na mão, pode ter alguém com uma espada na mão, pode ter alguém te colocando um revólver na cabeça, mas um coração incendiado vai dizer o que os discípulos disseram no começo: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O grande problema é quando a gente deixa de ver e deixa de ouvir. E se a gente deixa de ver os milagres, se a gente deixa de ver Jesus, se a gente deixa de ter intimidade com Deus e não ouve mais, o coração vai se entenebrecendo, o coração vai se obscurecendo, vai se tornando gelado, vai se tornando frio, e então nos calamos. E o último passo é: as pedras precisam clamar. Mas o nível mais alto, querido, é um coração incendiado. Achei interessante o que o salmista, no Salmo 39, versículo 2, disse: com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. O que o salmista está dizendo? Que ele começou a ficar doente porque ele se calou. Só para você entender um pouquinho, por que ele se calou? Porque ele fez um propósito diante de Deus. Deus, eu não vou mais abrir minha boca para falar mal de ninguém. Toda vez que eu falo mal de alguém, meu coração fica doente. Não vou abrir mais minha boca para reclamar do país. Não vou abrir minha boca para reclamar do outro. Ele fez um propósito santo de não abrir mais a boca para falar mal de ninguém. Glória a Deus por isso. Só que ele exagerou nesse propósito e ele começou também a se calar acerca do bem. Ele não só não falava mal, mas também ele acabou não falando bem. Mas ele diz que quando ela teve essa experiência de se calar acerca do bem, o coração dele ficou mais doente do que antes. Porque se calar acerca do bem faz mais mal do que falar acerca do mal. Não basta você parar de falar mal do país, porque se você se cala acerca do Evangelho e do que o Senhor faz na sua vida, você fica mais doente. Eu queria te dizer uma coisa, que o grande mal da geração não é a depressão, mas é a mudez evangelística. O grande mal da nossa sociedade não é nenhum desses que são alistados, talvez nos programas de saúde ou de psicologia. A Bíblia fala da experiência do salmista, de que quando ele se calou acerca daquilo que a princípio fervia no coração, isso começou a trazer doença para a alma. Sabia que a incredulidade, ela começa a se acampar na nossa vida quando a gente não testemunha mais, quando a gente não fala mais que Deus é bom, quando a gente não proclama diante de uma adversidade de que Deus vai mostrar uma saída,
Quando a gente não fala mais, a gente não proclama fé, a gente não proclama avivamento, nem saída, a gente se cala. Mas um coração apaixonado e um coração incendiado entendeu o que o salmista entendeu. Quando ele percebeu que ele não falava mais do que ele devia falar, o que ele fez? Ele teve um tete-a-tete com Deus. Ele não saiu proclamando a palavra para os outros. Ele quebrou o silêncio diante de Deus e pediu: Deus, cura o meu coração. Veja o que o Salmo fala. Cura o meu coração. Meu querido, eu quero dizer o seguinte, que todos nós estamos cercados de frustrações. É alguma coisa que não dá certo. Uma coisa que não funciona. Talvez dentro da tua própria casa. E se você permitir, essa frustração te abate de tal maneira que se esvai a sua fé. Mas em meio às dificuldades e às frustrações, se você se levantar para começar a dizer: vai dar certo, Deus vai abrir uma saída onde parece não haver uma, Deus vai mostrar uma alternativa, o Senhor já fez, o Senhor já realizou. Meu querido, se você não se levanta para falar o que é bom, se você não se levanta para fazer dissipar aquelas nuvens de frustração, você se abate, você cai. E foi essa experiência que o salmista teve. Eu me calei acerca do bem e o meu mal se agravou. Eu não falei do que eu cria e abateu minha depressão. Vamos mudar esse quadro na nossa vida? Vamos começar a proclamar que Deus é bom. Vamos dizer para os nossos vizinhos, vamos dizer para a nossa família, vamos incendiar o nosso coração de novo. Quantos estão comigo nesse desafio? Quantos estão comigo nesse desafio? Vamos voltar para casa incendiados hoje? Vamos passar a semana incendiados? Porque tem muito colega teu que vai trabalhar com você todos os dias e ele não tem esperança, a esperança que você tem. Ele não tem. Talvez ele chegue lá com uma notícia triste. A esposa o traiu, o marido a traiu, e ele chega lá cabisbaixo, ele não tem esperança. E se você se cala diante do desespero do outro, o mal abate o teu coração. Vamos ter um coração incendiado. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Vamos arrancar essa dor do nosso coração e vamos proclamar que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Se você não vê saídas, Deus vê, e através da sua proclamação de fé, Deus vai começar a mudar quadros, e essa mudança de quadros será um testemunho para o seu vizinho, será um testemunho para o seu colega, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Em nome de Jesus. Coração incendiado, queridos. Meu amado termômetro do coração, Jeremias 4:19. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Palavras de Jeremias. Coração incendiado. Do que Jeremias está dizendo? Ah, coração, meu coração está inquieto. Por quê? Porque eu ouvi o som da trombeta e eu ouvi o alarido de guerra. Mas ele ouviu com esses olhos humanos, físicos? Com esses ouvidos? Ele ouviu? Ele ouviu com estes ouvidos físicos? Não.
Mas na medida em que ele se aproximava de Deus, o povo da sua época dizia: haverá paz, haverá paz, haverá paz. Mas quanto mais ele entrava diante de Deus, mais ele ouvia o som da trombeta. E mais ele ouvia alarido de guerra. Estava todo mundo comendo, bebendo, casando, vivendo a vida normal, como todo mundo vivia. Mas ele, diante de Deus, o coração dele estava agitado. Amém, queridos? O que eu quero dizer, meu amado irmão, é que se nesse mês, 1º dia de fevereiro de 2015, quero te convidar a entrar no quarto que Jeremias entrou. E se você entrar no quarto que Jeremias entrou, e levantar os seus olhos, e ver o que está acontecendo no mundo, teu coração vai ficar incendiado, teu coração vai ficar alarmado, no bom sentido, teu coração vai ficar impactado, em nome de Jesus, e você vai ter a mesma experiência que ele teve. E eu oro hoje em nome de Jesus, para que a tua oração seja essa: entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim, e eu não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra, e um som de trombeta e alarido de guerra, que não estava se manifestando lá, mas no coração dele, e Deus estava compartilhando, e o coração dele estava agitado, e na medida em que o coração se incendiava, ele dizia: eu não posso me calar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você entrar no mesmo quarto de Jeremias, 1º de fevereiro de 2015, seu coração vai ficar agitado. Você vai olhar para a Europa e seu coração vai ficar agitado. Você vai olhar para a Ásia e seu coração vai ficar agitado. Você vai olhar para a América do Norte, para a América Central e para a América do Sul, porque não pense que os problemas só acontecem do outro lado do mundo. Seu coração vai ficar agitado. Paredes do meu coração, entranhas minhas. Estou orando por você. Essa é uma boa notícia. Não pude ir com a minha esposa para o Havaí, nem para os Estados Unidos, nem para lugar nenhum. A gente ficou em casa. Mas muitas ocasiões, Deus nos levou a orar por você. Orar pela sua vida. Para Deus tirar o tampão da nossa boca. E tirar o tampão do nosso coração. Para Ele nos agitar. O agito santo. Não é o agito do carnaval. Aliás, nós temos ânsia de vômito. Quando a gente abre os noticiários e só vê fulana de tal, o corpão de fulana de tal, da novela tal, que vai desfilar no carnaval tal, e tal de BBB, e tal de não sei o quê, e de não sei o que mais. Esse mundo está podre. Esse mundo está podre. E o grande problema é que Jeremias estava vendo essa podridão nos dias dele, e o povo estava do mesmo jeito, nos BBBs da época, dos dias, do carnaval dos dias, por isso estava sendo levado em cativeiro, e todo mundo dizendo: tem paz, está tudo bem, está todo mundo com dinheiro, está todo mundo em paz. Mas Jeremias, quando entrava no quarto de oração, ele dizia: entranhas minhas, paredes do meu coração, eu não posso me calar, tem alguma coisa errada e ninguém vê. E Jesus está dizendo: se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas por que estão se calando? Por causa dos BBBs da vida. Por que estão se calando? Porque estão se esfriando. Por que estão se calando? Porque a proposta mundana está acontecendo. Que eles se calem. Vamos calar a boca deles.
Vamos ocupá-los para que eles se calem. Há paredes no meu coração. Há paredes no meu coração. Que saudades que eu tenho daquele período na minha vida, em que eu ia para a escola, com mais ou menos 14, 15 anos, e eu me sentia responsável pelos meus colegas. Eu não sabia como fazer para falar para eles. E naquela idade eu orei a Deus e falei: Deus, dá-me uma estratégia para que eu possa falar para os meus colegas. Tímido que só. Não conseguia falar quase nem com o colega da carteira da frente, quanto mais com todo mundo. Mas eu orei: Deus, que eu possa falar. E eu falei através da escrita. O professor de português mandou fazer uma redação. E o que eu fiz? Eu escrevi o Evangelho na redação, do começo ao fim, falando do Evangelho, com 15 anos. E a professora leu de todo mundo, e ela decidiu pegar a minha e dizer: gente, olha, das redações eu achei interessante o que esse aluno escreveu, e eu queria ler para todo mundo essa redação dele. E ela pegou na classe cheia, pegou a minha redação e leu o Evangelho para todos os alunos. E eu fiquei feliz. Há paredes do meu coração, porque se eles se calarem, as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Mardoqueu, tio de Esther, está dizendo: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Aleluia, Deus me chamou para esse tempo. Diga para o seu vizinho: Deus te chamou para esse tempo. Sabia, querido, que se Deus quisesse que você nascesse nos dias de Jesus, você teria nascido nos dias de Jesus? Mas você não nasceu nos dias de Jesus. Você está vivo nesse tempo. Se você está vivo nesse tempo, é porque os teus colegas precisam de você. O teu condomínio precisa de você. Quem sabe se não foi para este tempo que você não foi colocado naquele setor, como chefe daquela empresa, ou como um ajudante naquele lugar onde você está. Quem sabe se não foi para este tempo, quem sabe se não foi para esta hora, para este lugar, que você foi colocado nessa posição. Mas para isso, querido, você não pode temer. Esther era rainha. Os judeus estavam num momento terrível, em que todos eles poderiam ser dizimados. E ela tinha que interceder. E Mardoqueu estava dizendo: Esther, não pense que só pelo fato de você ser rainha, você vai ficar livre do mal que sobrevirá aos judeus. Não pense. Se você se calar, Deus trará livramento de outra parte. E quem sabe, se não foi para essa hora que você veio. Eu estou no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Se de todo te calares, virá livramento de outra parte. Mas você perderá o privilégio de ter falado como resultado de um coração incendiado e de um coração apaixonado. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, dentro da mensagem de hoje, do termômetro do coração, é que o nível mais alto é um coração incendiado. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar hoje aqui é de que o segundo nível é o nível da noite sombria. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Repita após mim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. De que noite Jesus está falando? Da noite que já está beirando a acometer o mundo todo. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Começaram a listar os países do mundo em que, se você vai para pregar o Evangelho, é possível que você não volte mais. Claro que isso sempre teve na história, isso sempre teve. Mas ele está falando de uma noite que sorrateiramente vai alcançando as nações, vai alcançando os lugares, vai alcançando os espaços. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, ninguém mais pode trabalhar. Ontem estava estudando um pouquinho a primeira carta de Pedro, quando Pedro escreve, depois de 30 anos que Jesus já havia ascendido aos céus, ele escreve a carta de 1 de Pedro, e ele escreve aos irmãos que eram de Jerusalém, mas que tinham sido dispersos para a região da Capadócia, da Galácia, da Bitínia, toda aquela região. Procurando no mapa, você vai verificar que os cristãos de Jerusalém haviam sido dispersos para toda aquela região norte de Israel, que hoje é a Turquia. Um país que hoje conta com 99% de muçulmanos. O Evangelho foi absorvido. O fervor se arrefeceu. As gerações, aquele povo que estava lá para quem Pedro escreveu, e que povoava toda aquela região, foi arrefecendo o fervor, e a mensagem deixou de ser transmitida. Não passaram de pai para filho, e os filhos não passaram para os netos, e os netos não passaram para os bisnetos, e as gerações vieram, e não há mais vestígio do que foi nos dias de Pedro. Não há mais vestígio. Foram apagados os rastros dos cristãos que fervorosamente viveram em outro tempo. Sabe por quê? Porque sorrateiramente a noite vai chegando nos corações. Sorrateiramente a apatia vai chegando nos corações. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, e enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Diga para o seu vizinho: não deixa a noite chegar no teu coração. Diga isso para ele. Não deixa a noite chegar no teu coração, querido. Diga para uma outra pessoa que você não disse ainda: não deixa a noite chegar no teu coração. Não deixa a noite chegar no teu coração. Não deixa a noite chegar no teu casamento. Perdoa logo. Restaura logo. Conversa logo. Reata rápido. Não deixa a noite chegar no relacionamento de pais e filhos. Não deixa a noite chegar, porque quando a noite chega, já não há mais calor, já não há mais luz. Não deixa chegar a um passo da necessidade de que as pedras clamem, porque a noite já chegou no coração de muitos. Não deixa. Em nome de Jesus. Mas talvez alguém pergunte: pastor, dá um exemplo de como é que as pedras estão clamando. Não sei quantos viram há 2 semanas o relógio do fim do mundo. Quem viu isso nos noticiários? Que são noticiários não evangélicos, são noticiários científicos. Tem nada a ver com o evangelho,
tem nada a ver com religião. Cientistas, em 1947, se reuniram para fixar um relógio do fim do mundo, que não tem a ver com volta de Jesus, não tem a ver com religião, com o evangelho, está relacionado a questões nucleares, está relacionado a condições climáticas do planeta, e isso é científico. E em 1947, foi batizado como relógio do Apocalipse. É um relógio simbólico que alerta sobre perigo nuclear, utilizando uma analogia de que as pessoas estariam a minutos para meia-noite, que seria a guerra nuclear. O Boletim de Cientistas Atômicos criou esse relógio do fim do mundo em 1947. E sabe o que aconteceu em 1947? A declaração de independência do Estado de Israel, que se efetivou em 1948, mas foi em 1947 que eles deliberaram o nascimento do Estado de Israel. Em 1948 houve a Assembleia, mas por esse período, 47 e 48, sem ter nenhuma ligação evangélica ou religiosa, simplesmente analisando as condições do mundo, e de que o mundo estava sob iminente risco de destruição por questões atômicas. E hoje a ênfase é maior nas questões climáticas, nos últimos anos. E então eles foram acertando o relógio de 1947, e agora há 2 semanas atrás, eles adiantaram em mais 2 minutos o relógio do fim do mundo, faltando 3 minutos para meia-noite. Tem nada a ver com religião, tem nada a ver com o evangelho, tem nada a ver com a igreja. Cientistas, desde 1947, começaram a datar, começaram a marcar que estamos nos aproximando da meia-noite. Se eles se calam, as pedras clamam. Por que você não vê mais, talvez, pregação de Apocalipse nas igrejas? Porque não interessa aos pastores que querem ganhar dinheiro, não interessa falar de Apocalipse. Interessa aos líderes de hoje, talvez, falar de que ainda vamos ter bastante tempo a prosperar, para ganhar muito dinheiro. E não é interessante falar de fim do mundo, não é interessante falar de pecado, não é interessante falar de juízo, não é interessante. Então a gente começa a se calar. Mas se a gente começa a se calar acerca disso, vêm os cientistas, que não tem nada a ver com religião, e começam a acertar o relógio, faltando 3 minutos na contagem científica para meia-noite. Então, se você não quiser ouvir de fim de mundo na igreja, é só você abrir a internet que você vai ver lá estampado o relógio do fim do mundo. E se você não ouvir dos púlpitos, as pedras vão clamar. Interessante, um descendente de judeu, de uma igreja messiânica, indo para Israel, escrevendo acerca das pedras que clamam. Os judeus pararam de anunciar sobre o Messias. Mas vai para Jerusalém, e mesmo que não tenha ninguém para pregar, cada pedra fala de Jesus. Cada monte fala de Jesus. Cada vale fala de Jesus. Mesmo que você não tenha um grande avivamento em Israel, mas basta você ir para lá. E mesmo que você não vá para lá, é só você olhar para o mundo, as pedras da ciência, as pedras da biologia, as pedras da natureza, das nuvens, a pedra de qualquer coisa que você possa mensurar e apalpar, estão falando, Jesus passou por aqui. Amém, queridos?